Agora são 2h35, o Tarde de Notícias está de volta. E nós vamos agora para um momento de entrevista aqui no programa. O Instituto de Direito Administrativo do Pará, o IDAPAR, lançará no próximo dia 17 de junho a sua primeira obra. O livro Sustentabilidade no Direito Administrativo aprofunda a complexa relação entre essas duas temáticas. Com 20 artigos escritos por diversos autores, a publicação explora a relevância e a transversalidade da perspectiva sustentável nas mais variadas dimensões. E para falar mais um pouco dessa obra, eu recebo aqui no estúdio da Rádio CBN, Márcio Moraes, o presidente do IDAPAR. Boa tarde, Márcio, seja bem-vindo. Boa tarde, Izzy. Muito obrigado pela gentileza de nos receber aqui hoje. Na sua pessoa, eu queria agradecer também ao Grupo CBN por essa grande oportunidade do IDAPAR de divulgar o primeiro livro do Instituto, que é o tema sobre sustentabilidade no direito administrativo. Nossa, muito obrigada pela sua referência, Márcio. Vamos começar a nossa conversa. Antes, na verdade, de falar do livro, queria perguntar para você um pouco sobre o Instituto, né? Até para apresentar para os nossos ouvintes, para quem também nos acompanha pelo YouTube, o que é o IDAPAR? Você pode falar um pouco sobre a criação dele, as áreas de atuação? Claro. O Instituto de Direito Administrativo do Pará, ele surgiu em 2022 e foi uma iniciativa aqui de vários advogados da advocacia pública, privada, professores, professoras de direito, servidores, que decidiram criar um instituto local, regional de direito administrativo, que tem basicamente 3 finalidades principais. Primeiro é congregar os profissionais da área jurídica que atuam aqui no Estado com a pauta do direito administrativo. Então, a primeira finalidade é congregar. A segunda finalidade é difusão do conhecimento em direito administrativo, que é justamente levar esse conhecimento, capacitar os nossos associados e também trazer esse conhecimento de forma acessível também para a sociedade. E a terceira pauta, que eu diria que é uma das principais, é a defesa da Amazônia e da sustentabilidade. Então, o Instituto foi criado em 2022. Nós estamos aqui hoje celebrando, a meu ver, o auge desse movimento do IDAPAR com o lançamento desse livro, que congrega justamente essas 3 principais finalidades do IDAPAR. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. O que motivou a criação desse livro? Qual é a abordagem que traz nessa obra? Então, o que motivou a gente criar esse livro é justamente a percepção de que a Amazônia está agora no centro do mundo, né, com essas discussões da COP30. Então, nós temos aqui no nosso estado excelentes pesquisadores, profissionais que atuam com a pauta da sustentabilidade no direito administrativo. Então, nós decidimos, sobretudo porque é uma finalidade do próprio Instituto, reunir esses estudiosos, esses profissionais dentro de uma obra e escrever, sob uma perspectiva de autores amazônicos, escrever sobre temas de sustentabilidade na administração pública, no direito administrativo. Então, é a primeira obra, pelo menos que eu tenho notícia, de autores paraenses e, sobretudo, de autores amazônicos, porque a gente estendeu o convite também para colegas do Amazonas, colegas de Rondônia, participam da obra também, além dos autores paraenses que são vinculados ao IDAPAR. Então, eu diria que é a primeira obra com essa abrangência amazônica de estudiosos da sustentabilidade. Nossa, isso é muito importante para justamente valorizar os nossos profissionais, os nossos acadêmicos, os pesquisadores nessa área, porque muitas vezes a gente recebe obras, estuda autores que são de fora, mas a nossa própria realidade, a gente às vezes não tem referência sobre quem pode falar para a gente. Exatamente. E nesse caso, Márcio, queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para quem também nos acompanha no YouTube, como é que se dá essa relação entre sustentabilidade e direito administrativo, né? A gente ouve, talvez, 2 palavras que talvez não estejam conectadas, mas de que forma elas se entrelaçam? Exatamente. A sustentabilidade, ela é um tema que ela nasce, há muito tempo atrás, muito associada ao meio ambiente, ao direito ambiental. Só que, ao longo do tempo,
E a sustentabilidade foi adquirindo uma natureza, um caráter multidimensional. Então, não se fala mais na sustentabilidade apenas do viés ambiental. Hoje, a sustentabilidade ela tem uma dimensão social, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão ética, tem uma dimensão jurídico e política, sendo que essas duas, já o direito mais contemporâneo, já vem delimitando essas duas últimas abordagens da sustentabilidade. Então, a partir dessa leitura, a sustentabilidade ela é um princípio estruturante, né? Ela é um eixo de toda a atuação do Estado, do município, da União. Então, esse influxo da sustentabilidade está fazendo uma reinterpretação, uma releitura dos institutos. Então, por exemplo, quando eu penso hoje numa compra pública, o Estado vai adquirir um bem ou um serviço, a lei de licitações ela já prevê de forma escrita, né, taxativa, a previsão da sustentabilidade. Isso significa que um gestor público ele precisa, desde o planejamento até a execução de um contrato público, observar a sustentabilidade. Então, quando eu penso no Estado como o principal comprador de uma economia, de um país, isso significa dizer que ele é o principal indutor da sustentabilidade nessas aquisições. Então, toda uma cadeia econômica ela passa a ser orientada para a sustentabilidade, né? Então, eu estou te dando apenas uns dos exemplos, mas quando você tiver a oportunidade de ler aqui o nosso livro, eu aproveito para divulgar, você vai ver a quantidade de temas e estudos que falam da sustentabilidade com esse recorte voltado para o direito administrativo. Vou apenas citar alguns exemplos. Por favor. Previdência sustentável, que é um tema que foi abordado pelo nosso associado, Dr. Sérgio Reis. Educação ambiental, que é um tema que foi abordado pela professora Ana Maria Barata e o professor João Rogério Rodrigues. Podemos falar também dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas que foram elaboradas pela ONU, né, para aplicação por todos os países. Temos artigos sobre regularidade fundiária, sobre grilagem de terras, todos com esse viés da sustentabilidade orientando o estudo, né. Tivemos artigos também o meu artigo, que eu participo dessa obra como organizador e também como autor. Então, eu escrevo sobre direito ao meio ambiente de trabalho sustentável no serviço público, que é um olhar da sustentabilidade para um meio ambiente de trabalho sadio, meio ambiente de trabalho onde o empregador ele observa os riscos psicossociais do trabalho, sobretudo agora, né, com a modernidade, com a pós-modernidade, com a vida tecnológica, com a vida acelerada que a gente leva, pós-pandemia, né, sobretudo. Isso aí está adoecendo algumas pessoas, né, muitas pessoas no caso. Então, a gente tem esse olhar também de um meio ambiente de trabalho sustentável para o serviço público, né. E temos muitos outros artigos também que eu não vou conseguir esgotar aqui, são mais de 20 artigos de autores, né, paraenses e de fora. Então, está uma obra muito rica, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque toda obra, livro, né, a gente sempre fica naquela expectativa, né? O que vem, né? O que vem, será que vai dar certo, vai ficar legal? E a gente tem essa alegria de ter feito uma obra que o resultado final ficou magnífico. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer a professora Cristina Oliveira, que organizou esse livro juntamente comigo, e o professor Otávio Cascais, que se dedicaram. A gente sabe que hoje o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Com certeza. E você organizar um livro desse não é fácil. Corrigir artigos, organizar tudo, os autores, revisar. Então, eles fizeram um trabalho sensacional. E agradecer também o professor André Sadi, que escreve o prefácio do livro, que é um professor carioca, e ele tem um carinho muito grande nosso aqui, porque ele que foi, vamos dizer assim, a semente para o Idapar nascer. Ele deu um empurrãozinho aqui, um start, né? Então ele escreve o prefácio do nosso livro. E agradecer também à editora Fórum, que é a editora que elaborou esse livro, é uma das principais editoras no Brasil na área do direito público. Então eu diria que reuniu todos os ingredientes
para sair essa bela obra aqui, que a gente contribui com a comunidade jurídica, e os paraenses mostram que produzem conhecimento com um olhar amazônico, um olhar local e pensamento crítico e propostas para uma gestão pública melhor. Isso é muito interessante porque a gente consegue observar justamente no dia a dia a sustentabilidade aplicada em outras transversalidades, aí como você bem colocou. Exatamente. Nós estamos conversando nesse momento com o Márcio Moraes, ele é presidente do IDAPAR, que é o Instituto de Direito Administrativo do Pará. O assunto é o lançamento do livro Sustentabilidade no Direito Administrativo, que vai ocorrer no próximo dia 17 de junho. Agora, presidente, eu lhe pergunto, tem como a gente trazer esse assunto assim mais para o dia a dia? Porque a gente está diante de uma obra que, como o senhor falou, vai ajudar estudantes, vai ajudar a produzir conhecimento, mas para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo pelo YouTube, como é que o direito administrativo e a sustentabilidade podem estar presentes no dia a dia? O direito administrativo ele está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme. E talvez até nos sonhos, eu diria, sabe? Porque quando a gente acorda, que a gente liga a luz do quarto, existe um serviço público ali de energia elétrica que é prestado através de uma concessionária. É um serviço público de utilidade pública, né? Então, quando você abre a torneira que recebe um serviço ali de água, que é uma concessão de um serviço público que é feito através de uma companhia privada ou pública, pelo próprio Estado. Então, quando você sai na rua, que você pega um ônibus, existe um serviço de transporte público sendo prestado ali. Então, quando você precisa dirigir um carro, você precisa de uma habilitação. Então, você precisa passar por uma avaliação, testes, para poder obter uma carteira de motorista. Então, quando você atravessa um sinal vermelho com esse carro, você vai sofrer uma multa. É o poder de polícia do Estado ali te multando. Certo? E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos. Se você quer trabalhar para o Estado, você precisa fazer um concurso público, né? Então, se você quiser... Todas essas questões que estão no nosso dia a dia, às vezes no cotidiano, a gente não percebe, elas estão pautadas pelo direito administrativo. Exatamente. Aí você imagina todas essas variáveis e esses institutos sendo pensados a partir de uma orientação da sustentabilidade. Então, isso aí é transformador. Isso é um vetor de transformação da nossa sociedade. Então, é daí que eu diria da importância desse tema, dessa obra, e queria informar também que ela já está disponível na biblioteca do STJ, da Câmara e do Senado. Então, é uma obra que já foi recepcionada por essas instituições. Ela já integra o Cadastro Nacional de Bibliotecas Virtuais. Então, ela já está disponível para consulta para todos os pesquisadores do Brasil, estudantes, profissionais e do mundo, né, que acessarem o cadastro do registro das bibliotecas e vão ter a possibilidade de acessar a nossa obra aqui dos autores amazônicos. Agora, presidente, só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do lançamento, fizesse o convite, o lembrete sobre quando aonde vai ser. Então, o lançamento vai ser na próxima terça-feira, tá, dia 17 de junho de 2025, às 19 horas, lá no The Wine, que é o restaurante que fica ali na Alcindo Cacela, entre a Magalhães Barata e a Avenida Gentil Bittencourt. Tá? Inclusive, o convite é para você também, todo o time aqui da CBN que puderem nos prestigiar lá, vai ser uma honra muito grande, e convidar também os teus ouvintes a seguir o IDAPAR lá no Instagram, que o nosso perfil é idapar.oficial, e aqueles que quiserem somar forças com a gente também serão muito bem-vindos. Qualquer dúvida, disponibiliza o e-mail contato.idapar@gmail.com. Muito obrigado. Muito obrigada também. Conversamos com o Márcio Moraes, presidente do IDAPAR, que é o Instituto de Direito Administrativo do Pará, sobre o lançamento do livro Sustentabilidade no Direito Administrativo no próximo dia 17. Muito obrigada, presidente, pela sua participação. Agora são 2h50, vem aí intervalo, voltamos já.